Bom dia, eu sou o professor Esteban. Hoje é uma sexta-feira, 1º de abril de 2022, né? O dia da mentira. Amanhã é o dia da consciência, né? Do autismo, que creio eu que a gente como professores devemos estar atentos a essas coisas, porque o autismo é uma entra dentro da deficiência, né? E que a proposta, vocês sabem, de inclusão escolar, que já está há algum tempo, né? Que integre, e claro, do TEA, né? Que é transtorno do espectro autista, né? É o nome que já se dá agora, né? E mais conhecido agora. A maioria dos casos, talvez, o aluno pode participar sem problema, né? Porque tem graus, né? Graus leves, né? E outros não tão leves, e tem uns que já são mais complexos, né? E aí precisam de outra atenção também. Bom, e de ajuda, porque há algumas dificuldades, principalmente sociais, né? E, enfim, está acontecendo alguns eventos, eu sou ligado com isso, né? Porque me atinge diretamente. E vai ter amanhã, vai ter uma manifestação ali. Bom, eu vou participar, claro, já tenho participado outra vez. Eu só deixo aqui o recado. A nossa aula mesmo é de Teoria da Literatura 1. Estamos seguindo uma proposta cronológica, né? E que já estamos estudando poéticas, né? Há muita poética, né? Estamos vendo um mínimo, né? Mas o mínimo que já dá a base. Por exemplo, Aristóteles fundamental, né? Vou ler um texto que eu escrevi, que eu apresentei num evento, eu acho que foi em Vitória, falando de que aí eu retomo algumas poéticas, né, que a gente está estudando, mas são poucas, mas tem outras, né, que são interessantes. No próprio século de ouro espanhol, né, que é o autor que a gente vai estudar, Lope de Vega, é um entre vários. E nesse período, né, então, estamos falando em 1600, né, nesse período surgiram várias propostas de poéticas, né? Porque principalmente com o teatro, né? O teatro ganhou relevância nesse período, né? Segunda metade do século XVI, 1500, principalmente 1550 até 1650, um período muito produtivo, né? No teatro em Europa. Tem uma professora, não vou lembrar o nome, enfim, a pessoa que é minha conhecida e com quem eu já trabalhei também, na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? Uma das universidades federais que tem no Rio de Janeiro. Lá tem um curso de teatro, né, há muito tempo, e tem uma professora que vem da área da arquitetura, e ela começou estudando esse período, né, pela parte arquitetônica, ou seja, porque nesse período que surgem os primeiros teatros físicos, né? O lugar específico para ensaios e representação de peças de teatro. E essa professora começou a fazer esse estudo, claro, quem leva à frente nesse período, em 1500 e tal, é a Itália, né? Mas chega a Espanha, a França e Inglaterra, né? E aí depois a professora expandiu isso e fez até eventos internacionais. Eu participei acho que 2 vezes, publiquei um capítulo livro que ela organizou, e eu falando do teatro espanhol dessa época, né? Principalmente do Lope de Vega. Mas tinha gente de francês, de italiano, de Inglaterra, né? Vários especialistas. Aqui no Brasil não tinha praticamente nada, né? Porque era o período da colônia, né? Estou falando 1600, né? Ainda não tinha o teatro em si. Depois vai chegando aos poucos, né?
Mas o teatro vai surgindo com umas características e renovadoras, né? Apesar de que, em princípio, segue os preceptos de Aristóteles, começa a mudar algumas coisas. E em cada país, né, tem algumas características. Repito, a Itália foi a que levou à frente, né? Começou primeiro e tem nas artes em geral, não só no teatro, como nas artes em geral. A Itália nesse período e seguiu algum tempo, um bom tempo mais, né? Sendo assim uma das pioneiras em primeiro lugar em termos de criação artística, né? Aí a gente sabe, eu nunca fui, né? Mas a gente sabe que tem os museus lá e os grandes artistas plásticos, né? Escritores, escultores, né? Mas isso também se dá na Espanha, sim? Na França e na Inglaterra, principalmente. E o que é curioso, né, que eu aprendi com essa professora, tem um livro dela, que nascem os primeiros teatros, né, físicos, né, um lugar específico, porque o auge, sabe, o futebol que todo mundo ia, né, agora está voltando o futebol, que tem um estádio só para jogar futebol, né, e passa a maior parte do tempo parado, né, porque tem muita gente interessada, né. A festa do boi, né? Que tem lá um sítio especial, assim como o samba, né? O carnaval também tem um lugar especial, e carnaval uma vez por ano só, tem um lugar para acontecer essa festa, mais ou menos assim, né? Nesse nível, né? Era a popularidade do teatro nessa época de 1600, né? Então surge a necessidade de criar os próprios teatros. E aí é interessante como a arquitetura de cada lugar é diferente e muito guiado também pelo como surgiu. No caso da Espanha, surgiu, eram chamados corrales de comédia. Comédia é a obra teatral, né? Na época chamava, em vez de chamar peça de teatro, chamavam comédia, tá? Mas não quer dizer que seja cômico, tá? No sentido que a gente entende mais hoje, no sentido primeiro de comédia e incluso de cômico, né? O cômico é o ator, né? Inicialmente, o cômico é o ator e a comédia é a obra dramática, né? Tanto é que até hoje, né, tem na Real Academia Espanhola ele organiza uns eventos, várias sessões, que se chama Los Cómicos de la Lengua, né? Porque são de teatro, mas da Academia da Língua, né? Então, Los Cómicos de la Lengua, e é organizado por um acadêmico lá, para mim o melhor ator da atualidade na Espanha, e ele recupera esse termo cômico como sinônimo de ator, né? E que vem dessa época, que comédia, repito, era a peça de teatro, que podia ser uma tragédia, né? Ou seja, uma coisa grave, né? Não necessariamente como a tragédia grega, mas por aí, ou seja, uma coisa mais trágica, né? O drama, né? Drama também. Essas palavras todas vão, dependendo da época, o significado continua. Se você vai no dicionário, né, tem um significado, são vários significados, né? Não é só um. Você vai no dicionário, tem vários. Então, mas depende da época como se usa, quando desse significado, quando desse sentido é mais popular, se usa mais. A outra coisa também no meio, né? Em que meio você está falando, né? Também como se usa, tá? Mas aí podemos chamar assim do teatro sério e do teatro alegre, da risa, né, que leva ao riso, né, que seria a comédia, né, como cômico, né, esse nesse sentido atual. E você lembra que quando vimos a poética de Aristóteles escreve sua poética falando da tragédia e mais algumas manifestações, mas promete em outra parte que vai falar da comédia, né?
que é a parte alegre. E que isso se perdeu, né? Eu até recomendei para vocês, tem tanto o livro, assim, um livro fantástico do Humberto Eco, O Nome da Rosa, né? Quanto tem um filme, né? Que já é filme, não é a mesma coisa, mas também traz, é interessante, traz bem a ideia, né? O livro é grande, mas é um prazer ler o livro. Está traduzido ao português, né? O Aristóteles, como falava, demarcava naquela época, porque Aristóteles é um filósofo que estudou as tragédias, por exemplo, que foi a que a gente leu, mas ele estudou as outras manifestações também dramáticas, que estavam acontecendo no seu tempo e que algumas, as clássicas, as comédias, as tragédias clássicas, tinha acontecido um século antes, que ele não viveu isso, né? Ele já tinha o texto, provavelmente tinha outras representações, mas as representações da mesma obra. O grande período da tragédia grega tinha sido, dos grandes autores, né, tinha sido antes de Aristóteles. Claro que depois continua, tem outros, chega também a Roma, né, o Império Romano, e aí mas vai surgindo também a parte da poesia, né, vai ganhando espaço, por isso que aparecem essas poéticas que a gente viu, né? Mas em Aristóteles, né, na Grécia clássica, um drama era uma coisa, né? Ou seja, o teatro sério, né, era uma coisa, e o teatro para diversão, descontraído, né, para risa, chamado de comédia, era outro. Né? Uma das características no teatro de 1600 é que já se vão misturando as coisas. Lope de Vega, que é o nosso autor que estamos trabalhando, ele nasceu em 1562, né? E um pouco depois de Cervantes, né? E vai até 1635. Também o Cervantes em 1616, acho que morre. Né? Então esse período, final do século XVI, início do século XVII, que é o auge do teatro, e isso não tem dúvida. Na literatura espanhola, né? O grande nome, o grande dramaturgo, já na época era e continua sendo o Lope de Vega. Muitos autores não chegam a ser populares na sua época, né? Exatamente por apresentam mudanças, novidades na forma de narrar, na forma de nos conteúdos, vai mudando as coisas, por isso que surgem como não só repetem o que já está, né? Criam coisas novas e isso para o público fica estranho, então às vezes demora para ser reconhecido. O Lope de Vega não. O Lope de Vega, por isso que eu gosto de comparar assim com samba, com boi ou com futebol, né, que é popular, né? Então quem é ligado com o boi, não sei você, né? Eu tenho alguns colegas, amigos que são ligados e participam não participam muito agora de nada, né? Mas tem, sabe, eu conheço, por exemplo, os compositores, né? Até orientei já uma dissertação de mestrado sobre um dos compositores, né? E eles são, no meio, são reconhecidos, né? Porque é uma coisa popular, né? Com o samba acontece a mesma coisa, né? Na escola de samba que eu acompanhei no Rio de Janeiro, né? Também são todos conhecidos lá, os compositores, né? Estou falando, bom, outros também, mas os compositores são reconhecidos e são famosos, né? No futebol, vocês sabem, né? Todo mundo conhece os jogadores da seleção brasileira, né? E são personagens, né? Estão atuando numa área que é popular, o teatro, né? Nesse período de 1600 era uma manifestação popular. Na Espanha tinha teatros, né? Começa a criar os teatros, esses corrales de comédia, né? E em toda a grande cidade, assim como em toda a grande cidade, que até pequena cidade aqui no Brasil tem estádio de futebol, né? Manaus tem quanto, né? Tem até recebeu a Copa aí, tem bons estádios, né? Assim também o teatro era porque
tinha muitas representações, né, em várias cidades. E o que acontece? Diferente do Aristóteles, que era um filósofo e escreveu sobre o teatro que existia, e ele percebeu quais seriam as características dessa, no caso, por exemplo, a tragédia, para ser uma ótima tragédia, né? Depois a gente viu que pegamos o exemplo de outros mais poetas que escrevem Longino, né? Semana passada, esses outros poetas que falam mais da poesia, né? E, claro, dos versos, né? Mas já são poetas. Então, estão falando a partir da sua criação, né? No caso do Lope de Vega, também isso. Era o grande nome como autor e como diretor, né, apesar que na época tinha outro nome, né? Autor, na época, né, se você pegar um documento de 1600, o autor da peça de teatro era quem tinha o que hoje em dia são os direitos autorais. Quem possuía os direitos autorais era uma pessoa com dinheiro que comprava as peças de teatro, os textos, né, de quem produzia, e aí ele passava a ser o autor. Não era o autor naquela época, não era quem escrevia, e sim quem tinha os direitos. E aí ele tinha um grupo, pagava os artistas, né, e representava, né? E tinha uns que representavam na mesma cidade, iam mudando as peças, né? E tinha os itinerantes que iam de um lugar para outro também, né? E repito, esses em vários países da Europa, era de época, né? Então, Lope de Vega, sem dúvida nenhuma, era um grande autor no sentido de hoje, de escritor, né? O compositor, né? Quem escrevia as peças de teatro. E começou a trabalhar e claro, tinha que trabalhar para alguém para poder representar suas peças. Eu indiquei para vocês como material extra, e pode aproveitar assim um sábado, fim de semana, porque tem um filme Lope, que é dirigido por um brasileiro. Tá? Já tem um tempo, foi em 2010, mas é excelente como eles recuperam, né, todo o ambiente da época, como era o teatro na época, como era o próprio lugar, né, os conflitos que havia. Lope de Vega ele arrumava muita confusão, e aí aparece um período disso, né, e o filme começa quando ele está voltando da guerra, por exemplo. O cara ia para a guerra, era poeta, os sonetos do Lope de Vega são famosos, né. Eu creio que já compartilhei com vocês sonetos, mas procurem no YouTube soneto Lope de Vega. Vai aparecer vários lindos, né? Esse filme Lope está no Drive, só que ele não dá para assistir pelo reprodutor do Google, né, do Windows, desculpe. Mas tem outro, eu utilizo outro reprodutor que funciona. Você pode procurar aí, ou de repente já tem. Recomendo esse filme, é muito interessante, principalmente para vocês que são do curso de espanhol, né? Muito interessante, está em espanhol e aparecem vários brasileiros atuando, né? A mãe do Lopes é quem faz uma atriz brasileira, vai ver, quase reconhecível, porque está, claro, faz o papel, está doente, em cama, e a de idade, então não, mas dá para, vem com atenção, você reconhece quem é. E tem também outro que é brasileiro, faz um papel secundário, né? Aí aparece. Recomendo esse filme, põe a assistir. No YouTube tem, né? Mas não completo. E tem um que está por parte, só que são umas 9 partes, eu acho. Aí cansa, né? Tem que. Mas se você procurar, tem no YouTube. No nosso Drive também está esse texto que eu queria falar, pelo menos alguma parte dele, né? Agora, se não, vocês leem, tá? Que é um texto meu que eu retomo as poéticas até a Lope de Vega, né? Sei lá, quase 12 páginas, não é um texto muito longo, né?
E é bom, isso aí foi o fruto de muita pesquisa, né? Muitos anos dedicando a Lopes de Vega e a essa parte teórica. E outro que eu coloquei hoje, que eu vou passar aqui, que vou sugerir que você faça, tomem como guia para fazer as notas do trabalho de hoje. Né? O texto de hoje, que é o Arte Nuevo de Hacer Comedias en este Tiempo, né? É curto, é em verso, né? Apresentado lá, aí diz para... apresentado, dirigido à Academia de Madrid, né? Que pediram para ele fazer isso, e a ele dirigido, não necessariamente como carta, né? A gente tinha estudado as outras que eram carta, né? A Epístola às Pinções, né? E esse aqui é dirigido para eles mais como discurso, tá? Em verso, tá? É curto, muito curto. Você lê em, não sei, 10, 15 minutos, é rápido. Tem uma, creio que eu indiquei, tem um ator que um poeta que lê, e aí lê bem, né, em espanhol, mas você pode ler. É curto, é muito curto. Normalmente eu trabalho esse texto com uma peça de teatro, com uma comédia de Lopes de Vega, né? Então a ideia é ler a parte teórica, assistir ou ler a comédia e identificar o que o Lopes de Vega fala em El Arte Nuevo com o que está apresentando na obra mesmo de teatro. E aí, a partir dessa obra, você vai identificar os detalhes, o que está apresentando de novidade, né, nessas peças. Bom, uma das novidades é que ele é o próprio autor no sentido atual, né, ele que escreveu, e ele representava. Então, mais do que fazer um texto tipo a poética de Aristóteles, né, as características, né, de quem é de fora, né, um olhar de fora e ver as características para fazer uma peça de sucesso. Ele está descrevendo, né, o sucesso dele, né? Ele está descrevendo com a experiência que ele tem de centenas era impressionante a quantidade como escrevia esse homem, né? Experiência de centenas de peças de teatro, né, de comédia, e que eram representadas. Assim como o futebol, né, tem que jogar o futebol, você não vai ver o mesmo jogo, né, tem que ser cada semana um jogo diferente. No teatro, assim como cinema, né, você vai no cinema, você vai na semana seguinte, que é de novo no cinema, ou assistir na TV, né, assistir outro filme, não vai assistir o mesmo filme, né. Assim também, o teatro era assim, então a temporada era curtíssima, e porque o público queria outra, então tinha que, ou você era itinerante, ia de cidade em cidade, mas se você ficasse no lugar, que era o que fazia Lopes de Vega, tinha que ir produzindo, e ele produzia muito, e a aposta em cena também era muito rápida. Então, ele, a partir dessa sua experiência, ele vai narrando, ele vai descrevendo a sua experiência. Né? Essa arte nueva, essa comédia, não é para dizer a partir de agora é assim que você tem que fazer. Não. Ele está colocando o que, digamos assim, está entregando para a gente quais são os detalhes que fazem da sua obra uma obra de sucesso. Né? Então, aí vem cada parte. É um texto muito bem estruturado, né? Vem a apresentação, o meio que é o que interessa para a gente, e o final também, que é tipo conclusão, esse clássico, né? Ele tem essa parte clássica, né? De apresentação, meio e fim, né? Que fala Aristóteles, ele segue isso, como segue isso também nas próprias comédias, né? Nas próprias peças de teatro que ele criava. Também no início uma apresentação do problema, depois vem todo o desenlace na segunda parte, e a terceira que vai finalizar, mas só vai finalizar no finalzinho, né? E aí dá as dicas, não pode, você tem que deixar o espectador nessa mesmo, na expectativa, né? Não pode dar logo, não tem graça, né? Se você já, sabe aquele filme que você
que você assiste e, vamos supor, tem um assassinato e você já sabe que, logo no início você já sabe quem matou, quem é o assassino, não tem graça, né? O bom é você ir lá até chegar a descobrir, né? E no final terá a surpresa. O conto tradicional americano, russo, né? E aqui no Brasil também tem quem seguiu, em língua espanhola tem muito, né? Tanto no século XIX, né? Aqui no Brasil, no século XX, tem bom contista, né? Em América Hispânica também, tem Argentina, tem excelente contista, né? O Borges, Julio Cortázar, né? E tem de conto fantástico, dei uma aula essa semana, Silvino Campo, argentino. Bom, o conto tradicional, o fantástico não, mas o tradicional, tem um início, tá todo o desenlace, e conto rápido, né? Mas ele termina, sabe, no final que você tem um final esse inesperado. Essa que é a graça. Que no final que você descobre e não é nada que você poderia ter imaginado, né? Aí tem a técnica do narrador, né? Que vai levando, vai botando que o que fala, por isso que eu estou falando conto, porque é o que fala o Lopes, né, nessa arte de fazer comédia, que tem que ir enganar com a verdade, diz, né? Tem que ir deixar as coisas meio abertas enquanto vai acontecendo, né? Para que o espectador não só saiba no final mesmo como finaliza. Né? Tem que deixar ele assim na dúvida, porque você não conta tudo, né? Vai contando aos pedaços. Tem essa técnica, isso ele vai comentando. Tá? Então, a partir da experiência dele, ele vai narrando, né, nesse poema, que é essa poética, né? El arte nuevo de hacer comedia en este tiempo. Va diciendo las características.